Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Uma alegria estarmos juntos para mais uma edição do nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos sempre juntos de segunda a quinta-feira, sempre nesse horário do seu almoço, a partir do meio-dia até às 2 da tarde. Então vamos juntos para mais uma jornada em busca de conhecimento de Jesus, conhecimento de Deus que pode realmente mudar a nossa vida. Esse é o objetivo do nosso programa. Você imagine só o que diz a palavra de Deus, não é? Quando Deus lamenta dizendo assim, o meu povo, Deus falando com os sacerdotes da época, isso está lá no livro de Oséias, do Velho Testamento, Deus dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E logo em seguida Deus deixa claro que esse conhecimento que falta é o conhecimento da palavra de Deus. Não é o conhecimento científico, nem o conhecimento filosófico, nem o conhecimento das coisas do mundo. Então, para que a gente tenha uma vida de qualidade, como Jesus disse, não é? Sem mim, nada podeis fazer. Então, vamos buscar esse conhecimento de Deus tão precioso, tão maravilhoso, não é? Vejam que bacana, nós estivemos juntos aí em alguns programas, muitos programas da semana passada, falando sobre Jesus, sobre quem é Jesus, sobre se Jesus é Deus, Jesus é homem, e nós aprendemos que Jesus é 100% Deus e 100% homem, não é? Aprendemos que Jesus, antes de vir em carne, se chamava Verbo, Palavra de Deus. Aprendemos que Ele é Deus, que Ele estava no princípio com Deus, que através dEle todas as coisas foram criadas e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Aprendemos que Jesus se esvaziou da sua condição de Deus, veio aqui na terra, esteve aqui entre nós e veio por amor, não é? Jesus se colocou em condição de servo, igual ao ser humano. Imagine só, que amor maravilhoso, né? Deus Todo-Poderoso se transformar em servo, se esvaziar da sua divindade, só por amor, só para poder pagar o preço no nosso lugar. Então, é maravilhoso o que Jesus fez. E aí ficamos 4 ou 5 programas falando sobre Jesus, sobre a divindade de Jesus, mostrando para você na palavra de Deus. E aí no programa anterior, no último da semana passada, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, que é uma dúvida enorme. Muitas pessoas não sabem qual é a função do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, não é? Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma força ativa, né? Outras pessoas pensam que o Espírito Santo é um poder da natureza. Outras pessoas pensam que o Espírito Santo é um espírito de alguém que viveu aqui na Terra. Outros pensam que o Espírito Santo é uma pomba. Não sei se você já viu, mas existem várias pinturas, né, imagens mostrando o Espírito Santo como se fosse uma pomba. Então, afinal, quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo, né? É muito importante a gente saber disso, muito para a nossa vida prática, viu?
Olha que no final dessa série sobre o Espírito Santo, você vai aprender, ouvinte, muita coisa sobre a sua vida prática, como o Espírito Santo ele pode tocar e transformar a sua vida prática. No nosso programa anterior, nós já vimos muita coisa sobre isso, porque nós ensinamos nós ensinamos quais são as funções do Espírito Santo. Nós vimos Jesus falando que o Espírito Santo é o nosso professor, ele que nos ensina todas as coisas, né? Falamos e mostramos na Bíblia também que o Espírito Santo ele não nos deixa esquecer tudo que Jesus falou. Nós falamos também que o Espírito Santo ele é o nosso consolador, né? Então ele traz realmente um conforto, né, na hora da tristeza. Nós aprendemos também que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso foi muito interessante, né? Nós aprendemos que quando alguém se convence que precisa entregar o governo de sua vida a Jesus, não é porque uma outra pessoa falou bonito, ou falou com muita elegância, ou falou que pela emoção, né? Muita gente pensa isso. Fulano só se entregou a Jesus porque estava lá num culto, aí tinha uma música de fundo, então tinha uma emoção, e aí a pessoa se entregou. Na verdade, quando alguém ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo sempre, no mesmo momento que a gente está ouvindo, ele vai ali no coração da pessoa para confirmar aquela palavra, para dar para a pessoa uma sensação de que aquilo é verdade, um conforto, um abraço carinhoso, como se fosse assim: olha, acredite, é Deus querendo tocar na sua vida, vai lá, se envolva com Deus, se envolva comigo. O Espírito Santo testifica isso no nosso coração. Nós vimos também isso no programa anterior, que o Espírito Santo, Jesus dizendo que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, quer dizer, o Espírito Santo ensina sobre Jesus para nós. Então é maravilhosa mesmo, a função do Espírito Santo é algo assim tremendo, é algo maravilhoso. Porém, hoje, e aí você, mas pastor, viu tudo isso no programa passado e eu perdi. Como é que eu faço? Aí você vai na nossa página lá no Facebook, que é uma novidade que nós começamos semana passada. Você vai lá na internet, pode ser no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Você vai lá em www.facebook.com/, aí depois da barra você põe tudo juntinho: Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Lá você vai encontrar os links, né? Você vai encontrar os nossos últimos programas a partir do mês de junho, e ali você vai poder ouvir essa série sobre Jesus, o programa passado sobre o Espírito Santo. Aí você vai se atualizando, vai aprendendo, porque assim, se você perdeu algum programa, você pode ir lá e resgatar lá no site, ouvir de novo. Você pode também, se você ouviu e quiser ouvir mais uma vez para aprender, fixar melhor, aprender mais o conteúdo, amém. Vai lá que você vai encontrar, tá bom? Então hoje nós vamos tratar dessa dúvida, não é, que muitas pessoas têm. Nós já vimos no programa passado o que o Espírito Santo faz, não é? Recapitulando: nosso professor, não deixa a gente esquecer o que Jesus falou, nosso consolador, aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e aquele que dá testemunho de Jesus, aquele que apresenta Jesus para nós e dá um testemunho, né? Testifica, garante, né? Que ali é Deus falando com a gente. Então hoje a gente vai esclarecer um pouco mais essa dúvida sobre se o Espírito Santo é uma pessoa ou é uma força ativa, como alguns pensam, uma força, afinal. Porque é engraçado, o Pai, o Deus Pai, não há essa dúvida, não é? Todos entendem que Deus Pai, a Bíblia diz que Deus é Espírito,
mas como Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, então não há discordância de que Deus Pai é uma pessoa, não é? O Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, quais são os nomes de Jesus que a gente já estudou, né? É o Verbo de Deus, Palavra de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo. Que mais? Maravilhoso, que o profeta Isaías chamava ele, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte. São muitos nomes, né, que são dados, nomes e títulos, né, que são dados a Jesus. Mas não há nenhuma dúvida também de que Jesus Cristo é uma pessoa. E nós aprendemos nos programas passados que Jesus Cristo é Deus, é uma pessoa e também é Deus. E aí já conhecemos duas pessoas que são Deus, o Pai e o Filho, não é? E aí nós aprendemos em programas passados também que isso não tem problema nenhum, não é? Que quando lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim que Deus é único, o único Senhor, só há um Senhor, Deus é único. Nós aprendemos e ensinamos, né, nos programas passados, que esse único Senhor, que tem em Deuteronômio 6,4, como a Bíblia, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, essa palavra para único é a palavra hebraica Echad. Echad quer dizer único composto. Então é lindo, porque isso funciona direitinho, é o mesmo único composto que a Bíblia usa quando diz assim em Gênesis: por isso deixará o homem a casa de seu pai e de sua mãe, e se unirá à sua esposa, e se tornarão ambos uma só carne. Mesma coisa, esse uma só é a palavra Echad, quer dizer, o homem e a mulher se juntam e se transformam em uma só carne composta. Continua o homem sendo o marido, a mulher sendo a esposa, mas os dois juntos compõem uma nova pessoa, uma pessoa que é uma carne composta por duas pessoas. Mesma coisa com Deus. Só que Deus, nós vimos também, você está lembrado, lá no primeiro versículo da Bíblia, né, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quando diz lá: no princípio criou Deus, em hebraico, Bereshit bara Elohim. Elohim é Deus no plural, quer dizer, a Bíblia também mostrando que não são vários deuses, é um único Deus, mas que são três pessoas que formam esse Deus, que juntas formam essa divindade. Já conhecemos o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e estamos conhecendo aos pouquinhos o Espírito Santo. E hoje nós vamos ter certeza na Bíblia de que o Espírito Santo é uma pessoa, não é? Porque a gente vai ver a diferença entre uma força e uma pessoa, não é? Por exemplo, se você estudou física, se você fez o 2º grau, você estudou uma matéria chamada física, não é? E lá você estudou, dentro da matéria física, você estudou sobre as forças que existem na física, não é? Você estudou que uma força, você pode usar uma força para empurrar, para puxar, para fazer pressão, não é? Agora, uma força, ela não é como uma pessoa, não é? Porque uma pessoa tem características que uma força não tem. Por exemplo, uma pessoa, ela sabe e ensina, não é? Você que está me ouvindo aí, você sabe de algumas coisas, né? E você muitas vezes ensina o que sabe, não é verdade? Então, pastor, mas eu não fiz muita escola, não tem problema. Você sabe preparar um prato, de repente, eu não sei cozinhar feijão, por exemplo, não sei. Minha esposa sabe, eu não sei. Se você sabe cozinhar feijão, é algo que você sabe fazer, não é? E aí você pode ensinar isso para outra pessoa, não é verdade? Então, você é uma pessoa, porque você sabe de algumas coisas e você ensina essas coisas para alguém. Uma força, ela não sabe nem ensina, não é?
Só quem sabe, quem ensina, por exemplo, é uma pessoa. E aí nós vamos ver na Bíblia que a Bíblia tem alguns versículos, nós vamos trazer aqui, que mostram o Espírito Santo ensinando e sabendo das coisas. Primeiro sabendo, depois ensinando. Por sinal, o Espírito Santo ensinando, a gente já viu, não é? Porque o próprio Jesus, no programa passado, a gente viu Jesus dizendo que o Espírito Santo é o nosso professor. Ele nos ensina todas as coisas. Então, se o Espírito Santo ensina, então ele é uma pessoa, né? Porque uma pessoa ensina. Mas vamos ver hoje mais características do Espírito Santo que podem nos ajudar a ter certeza de que ele é uma pessoa. A primeira que a gente vai ver, abra aí a sua Bíblia, lá na primeiro aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Aí você já sabe da dica, né? Para você não ficar procurando. É impressionante, eu repito muito isso, mas você não tem ideia, você que está me ouvindo, querido ouvinte, de quantas pessoas, para encontrar uma coisa na Bíblia, a pessoa fica folheando a Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Demora um tempão e não consegue achar. E isso às vezes até desestimula a pessoa a ler a Bíblia. Quando é muito mais fácil, se você já deixar marcada a página de índice da sua Bíblia. Procure aí no comecinho da Bíblia, logo a primeira, a segunda ou terceira página, as primeiras 5 páginas, você vai encontrar uma página de índice. Lá você vai ver que tem dividido assim o índice, uma página só, tem Velho Testamento e Novo Testamento. Ali você vai encontrar no Velho Testamento a relação dos livros que tem no Velho Testamento. No Novo você vai encontrar a relação de livros que tem no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai encontrar 27 livros, ok? No Velho Testamento você vai encontrar 39 livros, tá bom? E aí, cada livro tem ali, do ladinho dele, o número da página na sua Bíblia, onde começa aquele livro. Então veja que facilidade. Se eu falei que a gente vai abrir agora 1 Coríntios, é só você ver que 1 Coríntios é Novo Testamento, aí você vai no índice, já está lá marcadinho o índice da sua Bíblia, na página de índice, vê lá onde tem 1 Coríntios, 1 Coríntios, vê lá do lado qual é a página que começa, o número da página, e aí você já vai direto no número da página, direitinho lá. É muito mais rápido, né, de chegar. Você ainda dá uma folhadinha, mas é mais rápido de chegar. Quando você chegar no começo do livro de 1 Coríntios, aí eu vou dizer para você o capítulo. É capítulo 2. Aí no capítulo 2, aí você vai folheando mesmo, mas é mais fácil de encontrar, né? Você sabe que o capítulo é aquele número grandão, né, que tem dentro dos livros. O número grandão é o capítulo e o número pequenininho é o versículo, né, que normalmente é uma frase, uma sentença, né? Então vamos, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 10 até o 13. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 até o 13. Diz assim a palavra de Deus, olha. Mas, olha o apóstolo Paulo descrevendo e ensinando a gente aqui sobre o Espírito Santo. Diz assim, mas Deus nulo revelou, quer dizer, nos revelou, está falando aqui de Jesus, viu gente? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, ó, esse Espírito está com E maiúsculo, dizendo assim, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Eita, pastor, o que é perscruta? É até difícil de falar, mas perscruta quer dizer o Espírito a todas as coisas detalha, a todas as coisas vê em miúdos. É isso que quer dizer. Perscruta quer dizer a todas as coisas tem acesso, analisa, conhece, detalha, é o que quer dizer. Então veja, o Espírito a todas as coisas detalha, conhece em detalhes. Segue a Bíblia. Até mesmo as profundezas de Deus. Olha,
Quer dizer, o Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo, conhece até as profundezas de Deus, se referindo aqui ao Pai, né? E segue a Bíblia dizendo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Então aqui está fazendo uma comparação, né? Está dizendo que a gente, o ser humano, tem também o nosso Espírito, aqui com E minúsculo, né? Que é o nosso Espírito, que é quem realmente somos, né? Que mora dentro de nós. Então, só que, em outras palavras, a Bíblia está dizendo, só quem conhece o que vai dentro do nosso coração, no mais profundo, no mais íntimo da gente mesmo, somos nós, não é? Aí a Bíblia segue fazendo a comparação, segue assim, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha aí, o Espírito Santo, o único que conhece as coisas de Deus. Aí segue dizendo, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Esse Espírito do mundo aqui está com E minúsculo. Quer dizer, o que é o Espírito do mundo? Lembra que a gente já explicou o que é mundo? Quando a Bíblia se refere a mundo, se refere ao que todo mundo acha normal por aí afora, que é o quê? Mentir, trair, sensualidade, conquistar as coisas passando por cima dos outros, não é? Falta de compromisso, adoração a vários caminhos diferentes, não é? Então, isso é o que o mundo prega, né? O que o mundo diz, traição, adultério, não é? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, nós não temos recebido esse espírito de mentira, traição, adultério, não é? Engano, cobiça, inveja, não. Aí o apóstolo diz, esse não, ele diz assim, e sim o Espírito, com E maiúsculo, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha aí. Então o apóstolo Paulo, olha a importância de você conhecer o Espírito Santo. Porque Deus, Jesus, ele quer te dar o Espírito Santo. Ele quer que o Espírito Santo vá morar dentro de você e de mim, para que a gente possa conhecer a Deus, porque o Espírito Santo conhece Deus. Olha que lindo. E aí segue a Bíblia dizendo, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, aqui com E maiúsculo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa fantástica, que quando a gente está pregando a palavra, falando sobre a palavra de Deus, como eu estou falando agora com você, eu não estou falando palavras ensinadas pela sabedoria humana, viu? Não pense que você está ouvindo aqui um professor falando coisas humanas, não. Creia que nós estamos lendo a Bíblia e que esses ensinamentos, eles são trazidos, são ensinados pelo Espírito Santo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, quando você ouve a minha voz aí do outro lado, no seu rádio, não pense que sou eu, sabe? Nem me dê crédito, né? Se você gosta do programa, nem pense assim, como é bom, como ensina direitinho, não. Lembre-se que quem está ensinando você aí no seu coração é o Espírito Santo, é Ele que está trazendo confirmação ao seu coração. Ele é quem está lhe ensinando. Então, essa é a nossa primeira prova do porquê o Espírito Santo não pode ser apenas uma força, mas sim uma pessoa, porque Ele nos ensina, não é? E uma força, ela não tem consciência, não é? Uma força, ela não ensina, não é? Uma força dependeria do seu dono para ensinar, do dono dessa força, né? A força sozinha não poderia ensinar. E aqui a gente está vendo que o Espírito Santo nos ensina. Mas vamos ver mais, vamos avançar. Se a gente for agora ainda no Novo Testamento, não é? A gente vai ver lá no Evangelho de Lucas,
no Evangelho de Lucas. Abre aí Novo Testamento, já sabe, né? Vai no índice da sua Bíblia, ou então anota aí no seu caderninho, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12 e no versículo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 12 também. Então, Lucas, que era o apóstolo, aliás, Lucas, que foi um discípulo do apóstolo Paulo, que acompanhou muito o apóstolo Paulo. E Lucas, ele tem um jeito de escrever muito interessante, porque Lucas era médico, então um cientista, né? Um estudioso das ciências biológicas, um médico. Então Lucas escreve assim dirigido pelo Espírito Santo, mas ele descreve detalhes. Ele escreve o evangelho dele todo em ordem cronológica, ou seja, na ordem dos acontecimentos conforme ocorreram no tempo. Veja que bonito. Então é bacana o evangelho de Lucas, ele tem essa característica toda especial. Então diz assim, Lucas 12, capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Olha aí, mais uma vez dizendo que o Espírito Santo nos ensinará. Isso aqui é Jesus explicando aos apóstolos que quando eles estivessem na frente de autoridades, de pessoas de grande poder, e fosse perguntado para eles alguma coisa sobre o reino de Deus, que eles não deviam ficar com medo, não deviam ficar assustados, nem deviam ficar intimidados, mas que pelo contrário, eles deveriam descansar que o próprio Espírito Santo, nessa hora, iria dizer, iria ensinar o que eles deveriam falar. Então, veja que bonito, né? Lindo, né? Essa coisa do Senhor. Bom, outro trecho, então o Espírito Santo aí nos ensinando, né? Nos ensinando, mostrando que ele não é uma força, mas uma pessoa, porque uma pessoa ensina, uma força não ensina, né? Bem, tem um outro trecho do Evangelho que nós já vimos no programa anterior, então eu vou apenas citar só para compor aqui o nosso conhecimento, que é o Evangelho de João. Se você quiser, se anota aí no seu caderninho, ou então ouve o programa anterior, é João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim, João 14, 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, Jesus falando, hein? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha aí o Espírito Santo ensinando de novo. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então tá aí, mais uma vez, o Espírito Santo mostrado como um professor, não é? Então, por isso que dizemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele ensina. Outra característica de uma pessoa é o seguinte, é que uma pessoa, ela tem emoções, não é? Você como pessoa, você tem emoções, não é? Você tem emoções, você fica alegre, você fica triste, não é? Você fica com medo, você fica eufórico muitas vezes, não é? Você tem emoções. Ter emoções é algo que define uma pessoa, não é? É mais uma característica de uma pessoa. Então nós vamos ver que a Bíblia relata alguns momentos onde são mostradas emoções do Espírito Santo. Repare, abra aí a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, Novo Testamento, livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos cristãos que moravam em Roma. Ó, como é grande. Aí a gente põe assim, Romanos, fica mais fácil, né? Escrito pelo apóstolo Paulo, esse livro, Romanos, capítulo 15, versículo 30. Anota aí no seu caderninho, Romanos, capítulo 15, versículo 30. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo,
e também pelo amor do Espírito. Olha, o Espírito aqui com E maiúsculo. Então, rogo-vos, pois, irmãos, peço a vocês, irmãos, né, em outras palavras, peço por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Veja aí, o apóstolo Paulo pedindo aos irmãos que orassem por ele, que lutassem com ele em oração. Veja que bacana, né? O apóstolo Paulo devia estar enfrentando ali uma grande dificuldade, né? Porque pedia aos irmãos oração. E aqui ele diz, peço, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos. Peço por quem? Ele pede por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Olha aí. Então, está falando aí de um sentimento que o Espírito tem por nós, pelo apóstolo Paulo, por mim e por você. O amor do Espírito. Então, mostrando o Espírito Santo como uma pessoa que tem amor por mim e por você. E se o Espírito Santo tem amor, ele não pode ser uma força. Ele só pode ser uma pessoa. Mais claro ainda, está lá no livro de Efésios. Vai lá. Abre aí a sua Bíblia, Novo Testamento, mais na frente um pouquinho. Também escrito pelo apóstolo Paulo, o livro de Efésios. É a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios eram as pessoas que moravam na cidade de Éfeso. Então, chamado Efésios, que nem a gente, né? Mora em Recife, chamados recifenses, mesma coisa. Efésios, que morava em Éfeso. Então, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Olha que lindo isso aqui, Efésios 4, 30. Diz assim a Bíblia: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha aí. Olha o apóstolo Paulo dizendo para, depois que a gente entregou o governo da nossa vida a Jesus e a gente foi selado com o Espírito de Deus morando dentro de nós, o apóstolo Paulo ensina, olha, não entristeçais o Espírito de Deus. Então o que quer dizer isso? Para a gente não deixar triste o Espírito de Deus se comportando mal, desobedecendo ao que Ele deseja da nossa vida. Então veja, como nós podemos entristecer o Espírito de Deus se o Espírito de Deus não for uma pessoa? Pare aí para pensar um pouquinho, querido ouvinte. Vamos usar aí o Espírito Santo, a parte espiritual que vai falar ao seu coração, mas vamos usar também a lógica e a inteligência que o Senhor nos deu, não é? Então veja, eu posso entristecer uma força, né? Uma força que não é uma pessoa, ela tem emoções, ela pode ficar alegre e triste? Não, né? Uma força é uma força. Por exemplo, a força da gravidade. Quem estudou física sabe que se você jogar uma bola para cima, aqui na Terra, ela vai cair no chão, não é? Se você soltar o seu celular no ar, não faça isso não, para não quebrar seu celular, né? Ou uma caneta, se você levantar ela e soltar, ela vai cair. Isso é a força da gravidade, não é? Então, uma força, ela não tem sentimento, né? A força da gravidade, ela não fica alegre nem triste. Ela simplesmente existe e atua no mundo físico, né? Aqui, em Efésios 4, capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente tomar cuidado para não entristecer o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus pode ficar triste com o nosso comportamento, é porque ele é uma pessoa, né? Porque só pessoas têm emoções. Concordam comigo? Muito bem. Então, para a gente finalizar essa referência sobre a questão do sentimento, abra aí a sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, é Novo Testamento também. Carta aos Hebreus, o nome do livro é Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Hebreus 10, 29. Diz assim, Hebreus, anota aí no seu caderninho. Hebreus,
10, 29. Diz assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha aí, Espírito aqui está com E maiúsculo, né? Ultrajou o Espírito da graça. Então, nós não podemos. O que é ultrajar? Ultrajar é a gente cometer um ultraje contra alguém, não é? Ultrajar é você desmerecer, desconsiderar, fazer uma grosseria, não é? Cometer uma injustiça contra aquela pessoa, né? Diz assim, poxa, o fulano foi ultrajado pela fulana, não é? Isso é um ultraje, não é? Que a pessoa diz assim, quer dizer, é uma humilhação, é uma desconsideração, uma grosseria. Então a Bíblia nos orienta aqui que a pessoa pode ultrajar o Espírito da graça, que é o Espírito Santo. Ora, você não pode ultrajar uma força, você só pode ultrajar uma pessoa, de acordo? Faz sentido para você? Então, uma pessoa pode ser ultrajada, né? Uma força que é impessoal, ela não pode ser ultrajada. Só quem pode ser ultrajado é o dono da força, né? Concorda comigo? Quer dizer, se alguém está fazendo força para levantar alguma coisa, então a força em si é impessoal, né? Mas a pessoa que está fazendo força poderia ser ultrajada. Mas aqui a Bíblia nos diz que é possível ultrajar o Espírito da graça. Então, o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, é uma pessoa, porque ela pode se entristecer, ela tem amor e ela pode ser ultrajada. O Espírito Santo tem amor, pode se entristecer e pode ser ultrajado. Então ele é uma pessoa. Estão gostando até aqui? Nós estamos então aprendendo que o Espírito Santo não é uma força, mas uma pessoa. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos continuar aprendendo mais ainda sobre o Espírito Santo, ok? Então segura aí, fica com esses louvores abençoados aí para você já ir adorando ao Espírito Santo de Deus, a Jesus, a Deus Pai. E daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco, tá bom? Fique na paz de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, estamos de volta então, queridos ouvintes, para continuar o segundo bloco aí da nossa programação, do programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, e hoje está uma delícia, porque nós estamos continuando a nossa série, explicando um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo. Já aprendemos que ele é nosso professor, que ele não deixa a gente esquecer as coisas que Jesus falou,
que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele dá testemunho de Jesus, quer dizer, que Ele nos apresenta Jesus. E hoje nós estamos aprendendo que o Espírito Santo é uma pessoa e não é uma força ativa ou uma força. Nós estamos aprendendo que Ele tem os atributos de uma pessoa. Já aprendemos que Ele tem capacidade de ensinar, como uma pessoa tem. Aprendemos que Ele tem capacidade de perscrutar, quer dizer, de conhecer em detalhes o nosso interior e o interior de Deus, outra característica de uma pessoa. E aprendemos no bloco anterior que Ele pode se entristecer, que nós podemos, com o nosso comportamento, entristecer o Espírito Santo. Aprendemos também que o Espírito Santo pode ser ultrajado, como uma pessoa pode ser ultrajada. E aprendemos também que o Espírito Santo tem um amor, através do qual o apóstolo Paulo invoca pelo amor do Espírito, que pedindo aí aos irmãos que o ajudassem em oração. Então, estamos aprendendo que o Espírito Santo, ele tem essas características de uma pessoa. Agora vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Outra característica que uma pessoa tem é, uma pessoa consegue falar, consegue se comunicar por ela mesma, não é? Por ela mesmo, por sinal, mesmo não varia, né? Então uma pessoa consegue se comunicar por ela mesma. Então veja, quando você, o Espírito Santo, quando ele fala, se ele fala a alguém, e se ele fala aquilo que vem dele, né, ele está falando, se comunicando, então isso é uma outra característica de uma pessoa. E onde é, pastor, que o Espírito Santo fala na Bíblia? Então a gente vai ver o Espírito Santo falando, se você for ali no livro de Atos dos Apóstolos, olha aí, Novo Testamento, agora você já sabe, né? Achar o Novo Testamento, vai lá na página de índice da sua Bíblia, vê lá que o livro de Atos está no Novo Testamento. Olha, no Novo Testamento, Atos, vamos começar no capítulo 1, versículo 16. Atos, capítulo 1, versículo 16. A gente vai ver que no livro de Atos, o Espírito Santo fala e fala muito, viu? Fala a todo momento com a igreja. Porque a gente vai ver que essa é uma das funções do Espírito Santo aqui na Terra. Jesus, ele diz que Jesus veio, pagou o preço no nosso lugar, morreu na cruz, ressuscitou, ainda passou 40 dias com os apóstolos e depois subiu aos céus. E aí ele explica, olha, os apóstolos ficaram tristes quando Jesus disse que ia ter que subir aos céus, não ia mais ficar ali em carne, em pessoa com os apóstolos, mas Jesus dizia, não fique triste não, porque eu vou, mas no meu lugar eu vou mandar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai guiar, vai ensinar vocês. Então, olha que lindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16. Acharam aí Atos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, olha que bacana, Atos 1, 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu, olha, anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então vou ler de novo, Atos 1,16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu. O verbo proferir quer dizer falar. Então, em outras palavras, é como se fosse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo falou anteriormente por boca de Davi. Quer dizer, o Espírito Santo inspirou, falou para Davi, para ele falar. O rei Davi, né? Então veja que coisa bonita, o Espírito Santo falando. Outra referência. E por que estamos cuidando disso? Porque quem fala é uma pessoa, né? E não uma força. Uma força não fala, né? Vamos lá, ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no mesmo livro que você já encontrou aí, só avança um pouquinho mais, no capítulo 8, Atos dos Apóstolos,
capítulo 8, versículo 29. Vai lá. Anota também no seu caderninho para você ter tudo isso anotadinho. Isso faz parte aí da sua base de fé, né? Para você poder entender o que a gente está falando aqui e essa coisa linda do Espírito Santo. Então, Atos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: Então disse o Espírito. Esse Espírito está com E maiúsculo. Então é o Espírito Santo, né? Diz assim: Então disse o Espírito a Filipe. 2 pontinhos. Aí vai ver o que o Espírito disse: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha que bonito. Aqui é aquela passagem que Filipe aí vai ser usado pelo Espírito Santo para ensinar aquele eunuco, né, que vinha lá da Etiópia, que estava lendo a palavra de Deus e não estava entendendo nada. Então Filipe vai ajudar ele a entender. Então veja o que diz aí, Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe. O Espírito Santo falou com Filipe dizendo: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então está aí o Espírito Santo falando com um dos discípulos, né, com Filipe. Mais na frente um pouquinho, lá no versículo 10, no capítulo 10, ainda em Atos dos Apóstolos, nesse livro aí que você está. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19. Atos 10, 19. Diz assim: Enquanto meditava Pedro acerca da visão, então imagine a cena, estava lá Pedro, o apóstolo Pedro teve uma visão e ele estava pensando sobre essa visão, o que queria dizer essa visão. Então, essa é a cena para você imaginar. Então diz assim, Atos 10, 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Aqui Espírito com E maiúsculo. Disse-lhe o Espírito. 2 pontinhos. O que disse o Espírito? Estão aí 2 homens que te procuram. Olha. Então o Espírito Santo falou a Pedro, olha, 2 homens aí vieram te procurar. Bonito isso, né? Então o Espírito Santo falando com Pedro, né? Mais na frente um pouquinho, no próximo capítulo, ainda em Atos, no capítulo 11 e no versículo 12, Atos, capítulo 11, versículo 12, seguindo ainda essa ocasião aí que o Espírito Santo tinha falado a Pedro, ó, tem 2 pessoas aí te procurando. E Pedro ficou pensando, será que eu vou com essas 2 pessoas ou não, né? Será que essas pessoas querem me fazer algum mal, querem me prender? Porque nessa época o apóstolo Pedro já estava sendo perseguido por aqueles que não queriam que a palavra de Jesus fosse ensinada. Então lá em Atos, capítulo 11, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Então o Espírito me disse, olha aí, é Pedro falando, então o Espírito com E maiúsculo me disse que eu fosse com eles, com aqueles homens, sem hesitar, sem ter dúvida. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Então o que diz aqui Atos capítulo 11, versículo 12? Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, sem ter medo, sem ter dúvida. Então tá aí, mais uma ocasião em que o Espírito Santo está falando diretamente, né? Nesse caso com o apóstolo Pedro, né? Uma coisa linda. Vamos ver outro momento em que o Espírito Santo está falando, né? Olha só que bonito. Vamos agora para, seguindo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, você vai agora para o capítulo 20. É um pouquinho mais na frente, né? Atos, capítulo 20. Vai lá, Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22 e 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22 e 23. Acharam aí? Vamos ver, diz assim, ó. E agora
constrangido em meu espírito, aqui é o espírito com E minúsculo, que é o apóstolo Paulo fala, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha aí, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu não sei o que eu vou encontrar em Jerusalém, eu só sei o que o Espírito Santo, já de cidade em cidade, me assegurou que vai acontecer. Quer dizer, o Espírito Santo falando com o apóstolo Paulo, né? Já dizendo para ele que antes dele chegar em cada cidade, o que iria acontecer com ele. Né? Bonito. E aí, para fechar essa questão do Espírito falando, não é? São muitos versículos, viu, queridos? Olha, é uma grande quantidade de versículos. A gente tem também em Atos dos Apóstolos, ainda capítulo 28, versículo 25, para você anotar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25. Atos 28, 25, diz assim: e havendo discordância entre eles, olha aí, houve uma discordância entre os apóstolos, os discípulos, veja que coisa. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Olha o que falou o apóstolo Paulo para outra pessoa com quem ele estava. Falou assim: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse... E aí, o apóstolo Paulo disse lá o que o Espírito Santo disse, né? Então veja, de novo o apóstolo Paulo dizendo, bem falou o Espírito Santo. Né? Então o Espírito Santo falou, né? E o Espírito Santo falando é fantástico, porque a gente vê o Espírito Santo dirigindo as igrejas. Isso aí está muito presente, por exemplo, no último livro da Bíblia, que muita gente tem medo de ler, não é? Que é o Apocalipse, né? Eita, pastor, Apocalipse eu não leio, não, tenho medo. É porque Apocalipse é o fim do mundo. Não é não, viu, queridos? A palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Veja, já pensou que susto? Você sabia? Revelação. Todo mundo não quer saber das coisas, né? Nunca vi. O ser humano gosta de saber das coisas, não gosta? Por isso que a gente gosta tanto de assistir telejornal na TV, não é? Notícias no rádio, não é? Ler notícia no jornal, ler notícia na internet. As pessoas gostam de saber das coisas, né? Saber o que está acontecendo. Então, se você gosta de saber o que vai acontecer, você deve ler o livro de Apocalipse, que significa a revelação. É Deus revelando para a gente o que vai acontecer. Então é bacana. Tem sim termos difíceis, tem sim analogias difíceis, mas vamos orando, né? Vamos lendo. E aí a gente vai trazer também programas futuros aí sobre conhecimentos aí sobre o Apocalipse. São conhecimentos importantes para afirmar a nossa fé, né? Muito bem. Então tem lá, por enquanto nós vamos ver Apocalipse. Isso repete muito em Apocalipse, isso aqui que eu vou ler para vocês. Começa lá em Apocalipse 2:7. Né? Apocalipse capítulo 2, versículo 7, dizendo assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí. Mais uma vez, esse Espírito está com E maiúsculo. Então tá aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mais uma vez, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falando, não é? Falando à igreja, dirigindo a igreja, não é? Orientando a igreja. É uma coisa linda, viu? Olha, é lindo, 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 lindo demais. Lindo demais. O Espírito Santo aparece também em alguns momentos administrando a igreja.
indicando quem deveria ser um missionário, para onde o missionário deveria ir. É uma coisa linda, guiando mesmo a igreja, guiando. Eu vou mostrar essa para vocês, eu não resisto aqui, que é tanta referência que a gente separa, mas assim, é lindo demais. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos também, Atos, lá no capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 2 até o 4, vai lá, esse é fantástico também, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 até o 4, diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha o que disse o Espírito Santo aqui. Aqui é o seguinte, os apóstolos e os discípulos estavam reunidos aqui, jejuando, servindo a Deus e aguardando uma orientação do Espírito Santo. Veja o que o Espírito Santo disse, vou ler de novo. Atos, capítulo 13, versículo 2 ao 4, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, dois pontinhos, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha aí, o Espírito Santo dizendo à igreja, às pessoas, dizendo para separar, para pegar, tirar do grupo Barnabé e Saulo. Saulo é que depois veio se chamar Paulo, nosso querido apóstolo Paulo. Então, separe Barnabé e Saulo, porque eu tenho para eles uma obra, que eu tenho chamado eles para essa obra. Veja aí, se não é o Espírito Santo falando, mostrando que ele é uma pessoa, não é? Dirigindo a igreja. E aí segue a Bíblia dizendo, então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, separaram ali Barnabé e Saulo, jejuaram, oraram, puseram as mãos sobre eles e ali mandaram eles para a missão, né? E aí a Bíblia segue dizendo, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha, vou ler de novo, por causa desse barulho, né? Diz assim, enviados, pois, pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo, né? Foram enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha que bacana, né? Então, por quem Barnabé e Saulo foram enviados? Pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo de Deus, né? Ou que bom que esses fogos fossem para Jesus, né? Mas vamos pensar, vamos imaginar que fossem para Jesus, né? É tão bonito isso aqui que a gente está falando, né? Glória a Deus, porque Deus é bom, né? Porque o Espírito Santo se envolve com a gente, né? O Espírito Santo, ele quer dirigir a igreja, não é? Ele quer gerenciar para onde a igreja está indo, ele quer orientar para onde a igreja está indo, né? E a gente que é ser humano, a gente ainda não entendeu como isso é maravilhoso na nossa vida. Então a gente fica como agora, soltando fogos aí para outra coisa que não é Deus nem o Espírito Santo, né? Mas Deus é bom, viu? Deus entende, Deus tem misericórdia da nossa vida, não é? Quando vê a gente se animando tanto assim por uma festa, por um evento, e a gente soltando fogos e tão animado sem perceber que o maior tesouro que nós temos é a presença do nosso Deus, sem perceber que não adianta uma pessoa famosa, um evento alegre, não é? Por esses dias estão tendo muitas festas, não é? Um mês de festas aí voltadas para determinados
para comemorar determinadas pessoas, né, para adoração a determinadas pessoas, mas esse mês de junho, né? Mas glória a Deus que o nosso maior tesouro é esse Deus todo-poderoso que nós estamos aprendendo aqui, que é um Deus que sai aí da sua majestade, é um Deus que está no céu, dentro do seu poder maravilhoso. Ele resolve interferir, ele resolve ajudar, dirigir, orientar, gerenciar a igreja aqui na Terra. É exatamente isso que ele está fazendo aqui, né? Quando ele diz aos discípulos, né, dizendo: olha, separe aí Barnabé e Saulo, que eu tenho uma obra para eles. E aí a Bíblia diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Então, imagine, não é? Pessoa enviada pelo Espírito Santo. Imagine o Espírito Santo de Deus, ele interferindo, orientando diretamente o ser humano, como Jesus prometeu, né? Jesus prometeu dizendo que a gente não ia ficar órfão, que a gente ia ser guiado pelo Espírito Santo. Então, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou aqui o Espírito Santo conosco para nos guiar. Muito obrigado, porque a gente não está só. Mesmo que a gente não reconheça, muitas vezes não dê a glória e o reconhecimento e o amor e a veneração e tudo que o Senhor merece, que o Pai merece, que o Filho merece, que o Espírito Santo merece, e só eles merecem, mais ninguém. A gente às vezes dá glória para um monte de outra coisa, mas eu agradeço, Pai, por essa tua misericórdia, essa tua paciência com o ser humano, de estar sempre ali, pronto e de braços abertos para receber nosso arrependimento, né, nosso quebrantamento. E pensando nisso, queridos, eu queria agora orar pela sua vida. Você que está nos ouvindo até agora, que está aí aprendendo mais sobre o Espírito Santo, e você está vendo, eu queria trazer essa mensagem para você. Às vezes você pode pensar, mas para que eu saber detalhes sobre quem é o Espírito Santo, o que ele faz, o que ele é? Porque se você não sabe, você não vai poder aproveitar tudo que ele quer fazer para você, na verdade. Então, se eu não sei quem é o Espírito Santo, o que ele pode fazer na minha vida, onde ele pode mexer no meu interior, no meu exterior, então eu não vou aproveitar essa convivência com ele. Por isso que a gente está ensinando isso para você em nome de Jesus, tá bom? Então, feche os seus olhos aí onde você estiver e vamos juntos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai. E eu peço, Senhor, que essa informação, essa ministração que nós estamos fazendo aqui, sobre quem é o Espírito Santo, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha e continue dirigindo a igreja, que o Senhor Espírito Santo continue dando a orientação, continue interferindo. E eu te agradeço por isso, Espírito Santo, porque sabendo que o Senhor é uma pessoa, sabendo que o Senhor também é Deus, coisa que nós vamos estudar no programa de amanhã, a tua divindade, Espírito Santo, mas sabendo disso, é maravilhoso saber que o Senhor quer morar dentro de nós, o Senhor quer morar dentro de cada um que aceitar o Senhor para morar. E aí o Senhor, uma vez morando dentro de nós, o Senhor quer nos dirigir, o Senhor quer nos ensinar tudo aquilo que Jesus falou, que o Senhor não quer deixar a gente esquecer o que Jesus falou, que o Senhor quer nos ensinar, quer dar testemunho de Jesus, que o Senhor às vezes se entristece com o nosso comportamento, não é? Com as bobagens que a gente faz, com atitudes erradas, pensamentos, palavras. Ô Espírito Santo, perdoa, porque a gente te entristece muitas vezes, mas a gente quer se arrepender diante de Ti. Essas pessoas que estão orando comigo, esses ouvintes, eles têm agora, Espírito Santo, um coração quebrantado diante do Senhor, para que o Senhor possa nos orientar. Vem nos ensinar, Espírito Santo. Vem morar dentro de nós. Nós não queremos colocar o Senhor para fora, não, como se fosse um mau inquilino, não. O Senhor, na verdade, é dono. Nós queremos declarar que o Senhor é o dono da nossa vida. Diga isso, ouvinte, se você crê e deseja que Ele seja mesmo o dono da sua vida, diga a Ele.
Espírito Santo, eu preciso que o Senhor venha morar dentro de mim, me dirigir, me guiar, do mesmo jeito que o Senhor guiava a igreja no passado, que o Senhor guiava o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, o discípulo Barnabé e toda a igreja. O Senhor ensinava e ensina ainda hoje, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Diga assim, ouvinte, eu quero o Espírito Santo ser ensinado pelo Senhor. Eu quero receber esse teu amor, esse teu abraço. Eu quero que o Senhor me ajude a não esquecer o que Jesus me ensinou. Eu preciso de ti, Espírito Santo, para a minha vida. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, essas pessoas estão falando com o coração sincero. Então eu ministro em nome de Jesus que o Senhor faça diferença na vida delas e que o teu nome seja glorificado e que a tua interferência na vida delas seja como sempre é, para que elas tenham uma vida transformada e saibam o que é a verdadeira felicidade. E aí sim, tenham vontade de soltar fogos, mas para te glorificar, para dizer ao mundo como o Senhor é bom, como o Senhor é doce, como o Senhor nos ama e quer nos abraçar. Em nome de Jesus, se você concorda, meu querido ouvinte, diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom estarmos juntos aí na presença de Deus. E não perca, porque amanhã nós vamos continuar nessa série aí do Espírito Santo. Vamos continuar dizendo mais coisas que o Espírito Santo faz, né? E vamos amanhã tratar de um tema interessantíssimo, importantíssimo, que é a seguinte pergunta: o Espírito Santo também é Deus? Ele é mais uma pessoa que faz parte desse Deus composto em uma pessoa? Esse Deus composto, um único Deus formado de 3 pessoas? Ou não? Até agora já vimos 2, o Pai, Yahvé, e o Filho, Verbo, a Palavra, Jesus Cristo. Agora estamos conhecendo a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E amanhã não perca a nossa programação, que a gente vai falar e explicar direitinho. Afinal, o Espírito Santo é Deus ou não? Já aprendemos hoje que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa. É uma pessoa que fala, que orienta, que se entristece, né? Que tem amor. Então nós vamos aprender amanhã mais coisas que o Espírito Santo faz e vamos aprender sobre a divindade dele, tá bom? Então fique na paz e na graça de Jesus e até amanhã, em nome de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.